O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos na Semana Santa, como disse no Domingo de Ramos, entramos nesse retiro espiritual que nos dá a entender o ápice de toda a nossa religião, de todo o nosso caminho, de toda a nossa fé. Que ação importante o Senhor nos dá a celebrar hoje. Veja, a leitura de hoje já é um fato dentro
né, se pegarmos o Evangelho por excelência, é um fato dentro ali da celebração da ceia, né, a última ceia do Senhor. E é interessante o fato que Jesus está comovido. São dois sentimentos que estão com Jesus: o sentimento dessa entrega, o sentimento de um tempo que está findando para uma oferta, para uma ação de martírio, de entrega, de sacrificar, né, uma ação sacrificial. Então o coração se enche de comoção, mas também vai entrar um sentimento dentro dessa realidade, dessa celebração de martírio, como morte, martiria, né? A morte que vai entrar também dentro desta realidade. Por isso que Jesus, ele está com com esse sentimento, comovido sobre esta ação. Veja que interessante o fato, né? Porque nós também podemos entrar nessa liturgia, podemos entrar nesta ação, né? Aonde nós estamos dentro deste mistério, né? Ali encontra-se uma comunidade escolhida por Jesus, amada por Jesus. Jesus amou todos eles, todos. Jesus também amou Judas, por isso o escolheu. Agora, vem o retorno desse amor. Será que nós amamos também? Né? Ali vem a pergunta: será que Judas amava também? Ou Judas estava buscando um posto, um prestígio, uma falsa amizade junto a Jesus? Veja que interessante, porque no começo Judas aceitou esse amor, Judas aceitou o chamado. Todos nós recebemos um chamado. Judas aceitou o chamado. Judas caminhou, Judas viu todos os passos. Judas viu as ações acontecendo também na comunidade, as manifestações acontecendo ali diante do povo. Judas percebeu tudo aquilo. Só que quando a gente não encontra uma meta, quando nós não temos um objetivo dentro da própria busca em Deus, nós vamos nos desiludindo pelas realidades que nos são dadas. Judas foi se desiludindo da pessoa de Jesus. Agora, esse desiludir de Judas não foi simplesmente uma vontade de Judas. Foi o demônio entrando na vida dele, passo a passo. Porque Judas não queria um Jesus como Jesus. Judas queria Jesus do jeito que ele achava que Jesus deveria de ser. Poderia fazer todos os milagres aqui, né? Poderia fazer todas as curas ali, mas tinha que ser do meu jeito. Quantas das vezes nós também, a começar de mim, nós buscamos um Deus, nós buscamos Deus do nosso jeito. Nós queremos a religião do nosso jeito. Nós queremos que as realidades sejam cumpridas ao nosso modo. Aí vem o sentido bonito de toda ação, a começar por Jesus. Jesus, sendo Deus, Filho, não escolheu o seu eu, mas escolheu a vontade do Pai. Escolheu fazer a vontade do Pai. Por isso essa comoção, esta ação dentro, porque escolheu fazer a vontade do Pai. Não fugiu à vontade do Pai. Judas quis somente a sua vontade. É interessante o fato, porque a gente sabe dentro da história que Judas não administrava bem as realidades ali apresentadas, dada aos pobres, esse vai, esse não vai, esse dessa forma, esse pouco, esse menos. Judas tinha o seu jeito de ser. Pedro também tinha o seu jeito de ser. A gente vai observar que aqui os protagonistas vão ser Judas e Pedro. Os dois vão negar Jesus. Agora veja que interessante o fato. Entra um terceiro, João, que está reclinado ao peito do Senhor. Ou seja, temos que entender toda aquela liturgia da mesa, porque não é uma mesa reta, é uma forma de U, e a pessoa que está, Pedro está de um lado da mesa, João e Jesus está na outra ponta da mesa. Jesus não está como no Michelangelo, aquela pintura bonita, que a gente entende Jesus ao centro. Dentro daquela mesa existem as pontas, por isso que depois a mulher chega e lava os pés de Jesus, porque está na ponta. Aí a gente observa que daquela ponta pergunta a outra ponta, pergunta quem é, porque Jesus fala, hoje mesmo alguém vai me trair. E João fala, quem é? Interessante que João não responde para Pedro, é Judas. João se contenta com a resposta do mestre,
será aquele a quem eu pegar um pedaço de pão e passar no molho e entregar? O que significa esse pão e o molho? Significa a comunhão de morte, a realidade de morte. Então eu vou dar a morte para quem já está morto. Por isso que entrega a Judas. Mas ele não entrega somente a Judas pelo fato de Judas. Mas se Judas está já abraçando a desigualdade, abraçando o desencontro, esse desencontro, essa forma de não amor, o que acontece? Olhando para essa realidade, Jesus entrega a realidade ao próprio demônio. Faça o que você tem que fazer. Quase que dizendo, olhando a ação e se abrindo a esta realidade de dor. Judas ali declara a morte. E é dado esse mistério de morte, é dado na noite. É dado na noite escura. Porque Judas está nas trevas. Então a noite para o povo judeu, a noite simboliza essa dimensão do mundo das trevas. Então Judas, que está nas trevas, é todo noite, é todo escuridão, é todo pecado, assume, traz Jesus. Diferente de Pedro, que também traz Jesus, Judas deixa que o orgulho tome conta da sua existência. Quantas das vezes a gente também deixa que o orgulho tome conta da nossa existência e não somos capazes de viver o amor, não somos capazes de se lançar ao amor, não nos arrependemos, porque ficamos pensando. Judas não voltou ao amor, Pedro sim. Pedro, mesmo sabendo que vai negar Jesus, porque Jesus proclama a traição de Pedro nessa noite, Pedro volta ao bom caminho. Então é um convite que Deus nos faz. Não é só simplesmente narrar a última ceia, narrar uma traição pela traição, mas é dar a oportunidade para voltar ao bom caminho. Por isso que falei, aonde você está dentro desta realidade, estamos na mesma situação que Judas, não queremos voltar ao bom caminho. Judas encontrou a sua morte, o seu prêmio. Pedro encontrou a vitória, a reconciliação, a retomada ao bom caminho e a dimensão da vida. Hoje o Senhor nos dá os caminhos para viver a meta. A meta certa é Cristo ressuscitado. Então que a gente possa hoje meditar, que você em casa, eu também, que a gente possa meditar quais são as realidades de noite escura que estão em mim, que está em ti, que te impede de voltar ao caminho, que te impede de viver esse amor em meio, essa certeza de Jesus em meio a nós, essa alegria do verdadeiro perdão, essa alegria da comunhão. Vocês viram que a primeira realidade é quase como para dizer assim, se a gente pode ter essa liberdade de dizer, a comunhão da morte, o pão passado no molho. Depois nós vamos ver a celebração da vida. Este é meu corpo, este é meu sangue, faça isso em minha memória. Então, receber a morte, a martiria, essa morte pela morte, ou receber a vida. Deus nos dá a vida. A morte não pertence ao Senhor. Por isso que Ele vence a morte por nós. Por isso que os nossos irmãos, mortos na carne, mas vivos na existência em Deus, venceram a morte, venceram a dor, estão curados de suas enfermidades. E nós ficamos proclamando morte pela morte. Quantas pessoas me falam sobre essa realidade de proclamar morte pela morte? Eu vim celebrar a morte de meu irmão. Não, venha celebrar a vitória sobre essa morte, porque estão vivos, estão em Deus. Essa é a certeza da comunhão. Se nós estivéssemos acreditando em morte, ficaríamos como Judas, preso na morte. Mas temos essa certeza de Cristo ressuscitado, essa certeza de um Deus que vai assumir também a nossa morte, o nosso pecado no mistério da cruz, a oferta verdadeira, e vai nos dar o pleno sentido da vida. Jesus alcançou a meta e nos convida a ir para a meta. Os nossos irmãos que nós celebramos hoje alcançaram a vida em Deus, por isso não rezamos as suas mortes. Seria muito triste rezar a morte pela morte,
mas rezamos nessa realidade de morte a sua vitória, porque Cristo venceu a morte e nos dá a vida. Os nossos irmãos têm vida, estão na vida, estão vivos, apenas num outro lugar, na eternidade. E nós que aqui militamos, continuamos caminhando na terra, caminhamos presurosos não para a morte, porque seria muito pobre, muito triste. Nós caminhamos para a vida em Cristo. Então que a gente continue o nosso peregrinar, para que um dia nos encontremos todos no Cristo e celebraremos verdadeiramente essa vitória. Mas para que isso aconteça, é necessário um caminho de conversão. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Jesus não disse, você está condenado. Ele só anunciou, para que Pedro pudesse refletir sobre esta realidade e buscar o bom caminho. Pedro busca o bom caminho. Judas se perdeu no caminho, porque não quis a meta, mas quis somente os seus valores humanos. Pedro, nos seus valores humanos, quis a meta, Cristo. Por isso, é o patriarca de nossa igreja, o primeiro Papa de nossa igreja. Sobre ele é confiada toda a realidade e autoridade da igreja. Jesus passa para ele, e assim vem vindo até o nosso Pedro atual, Papa Francisco. Por isso que a gente tem que olhar para essa realidade e parar de ter uma fé infantil, ou uma fé milindrada, mas buscar uma fé verdadeira, uma fé sólida, uma fé de testemunho, uma fé de coragem, uma fé de meta. A nossa meta é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Então busque isso, meu irmão, receba isso, como Pedro, arrependido daquilo que fez, buscou a meta certa, Jesus. Nós, eu, você, se estivermos verdadeiramente arrependidos daquilo que fizermos, na dimensão da graça, da misericórdia, da reconciliação, encontraremos a meta certa. Que Deus nos abençoe e que a gente possa caminhar nessa certeza, caminhar com Jesus. Agora, quinta, sexta, sábado, para viver o domingo. É interessante saber que na quinta-feira começa uma única missa, que ela não é a missa da quinta, a celebração da sexta, a missa do sábado, a missa do domingo, não, é uma única realidade. Nós vivemos um único mistério, uma única celebração. Veja que da quinta-feira não termina com a bênção final, a sexta-feira não começa invocando a Trindade, não termina abençoando o povo, para viver o sábado santo, a alegria do ressuscitado, que começa com a bênção do fogo novo, que começa já com as realidades, é toda uma liturgia que não termina, para chegarmos à festa pascal, Cristo ressuscitou, aleluia. É assim que nós vamos proclamar esse grande aleluia. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e que você verdadeiramente caminhemos buscando a meta certa, reconciliando, buscando o perdão dos pecados para alcançar a vida em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.